Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar o curso de organização de computadores e nessa primeira aula, apesar de ter 42 slides, né, um assunto parecendo extenso, mas é uma aula bem introdutória com a primeira parte apresentando esses conceitos básicos e a segunda parte falando um pouco do histórico, né, do computador, dos sistemas de computação, né. E essa primeira parte eu vou, né, talvez ir um pouco mais devagar, mas na segunda parte a gente vai um pouco mais rápido, porque tem coisas que a gente vai deixar para que vocês pesquisem mais e tragam materiais relacionados, ok? Então vamos lá. Então, essa primeira parte nós iremos apresentar alguns conceitos básicos de arquitetura de computadores, ok? Para que isso aí a gente vai usar em toda a disciplina e também durante toda a vida de vocês vão ter que estar cientes desses conceitos. Bem como também discutir a abstração do computador como uma máquina em camadas, tá? Isso aqui a gente vai falar brevemente, tá? Mas lá para o final do curso a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Bom, então, o que seria um computador, né? É uma máquina, aqui pela definição, né? É uma máquina capaz de coletar sistematicamente, ou seja, o que é sistematicamente? É algo que eu possa fazer fazer isso repetidas vezes seguindo o mesmo procedimento, ok? Então por isso a palavra sistematicamente. Então coletar, manipular e fornecer os resultados, né, da manipulação de informações para um ou mais objetivos. Então basicamente eu preciso coletar informações, manipular essas informações e fornecer resultados em cima dessa manipulação. Tá? Todo esse processo é feito de forma sistemática. Tá? Então, se você tem uma máquina capaz de fazer isso, então é um computador. Mas aí vem do verbo aí computar, né? Que pela definição significa avaliar por meio de um cálculo, fazer um cômputo, contar, calcular em, orçar em, né? Então, vem desse sentido de você usar alguma informação para fazer algum cálculo e então avaliar algum resultado em cima disso. Então você tem a entrada, você tem um processo de cálculo e tem uma saída. Okay? Dentro da informática, computar significa processar os dados, né, em um computador. Okay? Daí vem dessa palavra do latim aí, quem quiser olhar mais, pesquisar mais sobre isso, fica à vontade. Bom, então tá aqui, né, o processo que a gente falou. A partir dos dados tem um processamento e com esse processamento nós chegamos a um resultado, daí a gente chega a uma informação sobre aqueles dados. Vocês devem ter visto já várias infográficos sobre a diferença de dados e informação na internet, né? O pessoal vive divulgando isso. Então a informação é aquilo que está mais próximo do conhecimento adquirido a partir de um processamento dos dados. Tá. Mas aí, para fazer esse processamento, nós precisamos de dois componentes, ok? O hardware e o software. Então, o que é o hardware e o que é o software dentro de um sistema de computação? O hardware é a parte física, pela frase aqui, aquilo que você chuta, consegue chutar, então é a parte física do computador. E o software é a parte dos programas, as instruções que dizem o que é para o hardware fazer, o que é para entregar de volta. Então, o software quando não funciona bem, né, você começa a xingar ele, porque você não consegue chutá-lo. Ok? Fica essa frase aí boa de memorizar esses conceitos. Bom, e de que é feito o hardware e de que é feito os softwares? Os hardwares, eles são feitos basicamente de circuitos eletrônicos, aí compõem placas, tem a parte de cabeamento, a fonte de alimentação, que alimenta todos os dispositivos de hardware envolvidos. E os softwares são os programas que oferecem os serviços para os usuários finais ou para outros softwares, tá? Os softwares não se comunicam apenas com o usuário final, uma pessoa, mas também eles podem se comunicar com outros softwares também. Hoje em dia, né, a gente tem até softwares rodando em um computador que se comunica... um software rodando em um equipamento que é um robô, tá? E pode se comunicar com outros robôs apenas pela camada de visão daquele robô ou através de tráfegos de dados pela internet também.
Então esses softwares podem se comunicar e oferecer serviços não apenas para usuários finais, mas para outras máquinas, outros softwares. Ok? Essas são evoluções que têm ocorrido no decorrer do tempo da história da computação. Então, ele está falando aqui que guardadas as devidas limitações de hardware e software, né, eles são logicamente equivalentes, porque servem ao mesmo propósito, né, que é dar uma finalidade única, né, mas dar uma finalidade uníssona desses dois componentes para quem lhe interessa. Então, nessa parte lógica, em termos de finalidade, eles são equivalentes, porque eles se combinam para executar uma tarefa. Bom, e aí dentro da área de software tem vários tipos de software, né? Tem os softwares básicos, aqui, né, são os programas que oferecem serviços a outros programas, né? Ou seja, são programas que se comunicam com outros programas, tá? Normalmente implementado de forma ligada ou como extensão ao sistema operacional e bastante dependente do hardware. Então são softwares mais, que a gente chama de baixo nível, eles estão diretamente ligados com o sistema operacional que a gente já vai falar aqui. E implementado de forma ligada, porque eles são ligados a outras partes, né? Seja hardware, seja software. Tá? Então temos aqui como software básico, né? O próprio sistema operacional é um software básico. Aqueles drivers que vocês precisam instalar, placa de som, placa de Ethernet, placa de Wi-Fi, todos esses drivers são softwares básicos. Um servidor de banco de dados de SQL, né, que a gente vai ver, vocês vão ver isso no decorrer do curso. Tá? Eu, inclusive, sou uma pessoa da área de banco de dados, não sou uma pessoa da área de arquitetura e organização de computadores, na verdade, tá? Embora eu tenha um interesse, eu tenho alguma afinidade com a área, mas eu não sou original dessa área, tá? Um adendo, inclusive esses slides não são meus, são baseados na material da Morgana e do próprio professor Leonardo Rocha, que me cedeu para que eu possa trabalhar a partir desse material. E um servidor, por exemplo, de máquina virtual. Hoje em dia tem muito máquina virtual rodando na nuvem para que você instale o seu programa lá, o seu serviço web. Então esse servidor, onde ele implementa a parte básica ligada de forma mais intrínseca com o hardware, é um tipo de software básico também. O sistema operacional é um tipo específico de software básico que ele é o que provê essa interface, né, entre o hardware e o software. Tá, e permite que o programador se abstraia nas complexidades do hardware. Então o sistema operacional, inclusive, ele é dividido em duas partes, tá? É o que a gente chama de kernel e de shell, pelo menos os sistemas operacionais Linux, tá? O que isso quer dizer? A parte do kernel é o núcleo, né? É a parte que você não vê do sistema, mas que está funcionando ali. São os drivers, são o sistema de arquivo do computador, tudo isso. E o shell, que é a parte visível, né? É a parte gráfica do computador ou a parte de console. Você pode interagir com o computador através de um console, né? No caso do Windows tem o DOS, né? O antigo DOS, ou prompt atualmente. No caso do Linux é o terminal. Tá? Então toda a parte que você consegue interagir com o sistema operacional, aquilo ali é o que a gente chama de shell. Tá? Seja através de uma interface gráfica ou através de um console. Bom, e aí vamos a alguns outros conceitos aqui importantes. A gente sabe que o computador precisa entender as ordens, né, e manipular os dados que recebe, né? Por exemplo, você precisa ler um valor de dispositivo de entrada. Por exemplo, esse cursor do mouse, eu estou mexendo no mouse aqui, e o mouse é um dispositivo de entrada, e eu preciso ler esse valor que o mouse me dá, tá? Para poder processar isso. Eu preciso realizar operações matemáticas com os números, no caso aqui são as coordenadas que o mouse está me dando, ou um movimento que ele fez, né? Seja lá como for que ele está entregando isso. Eu preciso gravar essa saída.
Ou por exemplo, né, eu quero gravar em um arquivo, em um dispositivo de saída. Então, à medida que, por exemplo, eu vou digitando no teclado, eu vou também, outra forma de dispositivo de entrada do teclado, né? Eu vou escrevendo em um arquivo e aí aperto salvar. Por exemplo, eu quero salvar num pendrive, né? Que é um dispositivo tanto de entrada como de saída, né? A gente depois vai ver sobre isso também. Ou então eu quero mandar uma mensagem para a rede, né? A rede a gente pode ver também como um dispositivo de saída, tá? Ou o dispositivo de saída pode ser impressora, tá? Eu posso ter um documento lá, um relatório, eu quero imprimir. Então eu posso mandar um sinal de impressão. E o computador precisa fazer esses tipos de operações, né? Ler, realizar operações, gravar, imprimir, né? Sair com dados, ou seja, entrar dados, processar dados e sair com dados. E aquilo que está aqui, né? Essa partezinha aqui, o computador é preciso conseguir captar o dado, é preciso processar o dado e é preciso conseguir fazer uma saída com esses dados, tá? Então, eu preciso saber como representar esses dados, primeiramente, tá? Se eu não souber representar esses dados, eu não consigo fazer mais nada. Então, eu vou precisar representar esses caracteres alfabéticos, minúsculo, maiúsculo, eu vou precisar representar as pontuações, vou precisar representar os números, os dígitos no caso, eu vou precisar representar alguns símbolos de operações, alguns outros símbolos, caracteres especiais de espaçamento. Todos esses caracteres precisam de alguma representação interna ao computador, tá? Mas como que faz isso? A gente, no caso, tem 26 caracteres alfabéticos, 20 minúsculos, 26 caracteres alfabéticos maiúsculos e alguns outros símbolos aqui que estão enumerados. Mas não são só esses, tá? São vários outros. Então, tá aqui, né? Os dados e instruções são representados por algarismo. Então, qualquer dado que você tem no computador é um daqueles símbolos e aí precisa ser representado por algarismos, tá? Porque no final de contas vai ser um número. E as instruções também. Instruções são formadas por símbolos, tá? Concatenados de alguma forma e eu preciso representar isso. Então tudo isso é representado, ele está falando, através de algarismos. Mas como que os componentes representam? Eles não representam algarismo. Eles, dentro dos componentes eletrônicos, percorrem o quê? Sinais elétricos. Tá? Então como é que eu vou fazer esse paralelo do sinal elétrico para um símbolo, um algarismo? Então, o que foi estabelecido é que cada algarismo vai corresponder a um valor de tensão dentro da máquina, o sinal elétrico. Okay? Então, então é preciso definir o nível de tolerância para diferir a tensão elétrica de um algarismo, de um sinal, para um sinal, para uma outra faixa de tolerância, né? Para outro algarismo. Então, por exemplo, aqui, o algarismo 1, né, eu tenho isso aqui, mas como o sinal elétrico não é perfeito, não é exato, tá, pessoal? Ele pode sofrer uma pequena variação. Isso depende do dispositivo eletrônico. Quanto menor essa faixa de tolerância, mais caro o dispositivo é, a fabricação desse dispositivo é. Então, tem uma faixa de tolerância aqui para eu conseguir representar qual algarismo. Tá, aqui sumiu a parte de baixo, mas está escrito algarismo 1. Tá? E aqui, o algarismo 2 eu consigo representar com essa tensão aqui, tá? Com essa voltagem. Mas também ela pode sofrer uma pequena variação. Okay? Então, tem aqui, se passar dessa tensão para cima ou aqui para baixo, eu posso ter uma faixa de indefinição. Eu não sei se vai ser algarismo 1 ou se é algarismo 2 cair nessa faixa aqui, se a tensão vier nessa faixa. Então, quanto mais algarismos eu tiver, maior a probabilidade de ocorrer essas faixas de indefinições aqui e de interpretação da tensão, né? Então, para não acontecer isso, né, é que foi criado o que a gente vai chamar de números binários. Então, só para explicar aqui, né, quanto maior o número de algarismos, né, maior a quantidade de níveis de tensões que eu vou necessário, foi aquilo que eu falei. Vai precisar de consumo de energia e também os sensores, os captadores, né, para interpretar essas tensões. Tá? E aí mais caro o equipamento.
Então, que sistemas a gente pode ter, né, para representar os dados no computador? A gente tem o sistema decimal, ou seja, são 10 possibilidades, de 0 a 9, tá? 10 algarismos, então aqui eu precisaria de 10 faixas de tensão. O sistema octal são 8 algarismos, ou seja, é de 0 a 7. Eu precisaria de 8 faixas de tensão. O sistema hexadecimal, com 16 algarismos, é de 0 a 9, mais as letras A, B, C, D, E e F para completar os 16. E aqui eu precisaria de 16 faixas de tensão. E temos o sistema binário, ó, onde eu só preciso de 2 algarismos, 0 e 1, ou seja, eu só preciso de 2 faixas de tensões. E essas 2 faixas de tensões, podem estar bem distantes uma da outra, diminuindo aquela indefinição, né, reduzindo a praticamente zero aquela indefinição. Tá? Lógico, nós humanos, né, na nossa história, a gente aprendeu a trabalhar com o sistema decimal, tá? Por conta da quantidade de dedos na mão, né, tem toda essa história aí. Então a gente vai ter que aprender aqui, enquanto pessoas da área de tecnologia da informação, onde nós trabalhamos com sistemas computacionais, a saber um pouco sobre o sistema binário, tá? Além do sistema decimal. E depois a gente vai ver um pouco do octal e hexadecimal também. Tudo bem? Então, o sistema binário ele é necessário para que a máquina, o hardware, consiga trabalhar melhor com as faixas de tensões, certo? E incorrer em menos erros de interpretações das tensões. Além de outras questões de hardware que a gente não vai tratar aqui porque não é um curso de eletrônica. Aqui tem uma frase aqui, né? Uma máquina com linguagem binária, ela é mais barata, ok? Isso que eu falei, mais confiável, consome menos recursos e pode processar dados de modo mais eficiente que outras máquinas com outros tipos de sistema. Embora possa ser uma verdade transitória, porque dependendo da tecnologia que for avançando, de repente a gente pode ter outro tipo de sistema, tá? Mas no momento é isso que a gente tem de melhor. Ok? A exemplo disso, né, a gente depois tem uma curiosidade sobre isso, que são agora os computadores quânticos, né? Continuam sendo 2 algarismos, mas aonde cada lugar onde eu consigo armazenar um algarismo desse, eu posso ter a representação 0, ou eu posso ter a representação 1, como é o caso dos sistemas atuais, digitais, mas também em um sistema quântico eu posso ter 0 e 1 ao mesmo tempo. Então esse é o diferencial. Tá? Então essas coisas, conforme a tecnologia vai avançando, podem mudar também. Mas por enquanto é esse sistema binário o que é usado atualmente nos computadores digitais. Então vamos lá. Aí vemos esses conceitos aqui de bit e byte. O que é um bit? Um bit é um espaço, tá, para armazenar um número binário, seja 0, seja 1. Então cada espaçozinho desse aqui, ó, tá vendo aqui? Esse espaço, esse espaço, esse espaço é um bit. Okay? Mas surgiu um outro conceito que é o byte. É um conjunto de 8 bits em sequência. Ou seja, um conjunto de 8 zeros e 1s, né, em sequência. Por que eu preciso do byte? Bom, com apenas um bit eu consigo representar, por exemplo, os caracteres alfanuméricos? Não, porque eu só tenho 2 possibilidades com um bit. Com um bit eu só tenho 2 possibilidades. Ou 0 ou 1, não tem mais nada. Então, para que eu tenha mais possibilidades de representação, eu junto 8 bits para então representar algum símbolo. Tá? E esse conjunto de 8 bits é o que a gente chama de byte. Tá? Então, um byte é igual a 8 bits. Okay? E aí tem a representação abreviada disso, né? O byte a gente representa com B maiúsculo e o bit a gente representa com B minúsculo. Então, um byte é igual a 8 bits. Okay? Então, aqui nesse caso aqui eu tenho um número binário, tá? Esse número aqui é o 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, e ele vai representar algum símbolo para o computador. Tá? Então, na verdade, tudo dentro de um computador é feito de bits. Né? Na verdade, o hardware não conhece o caractere A, não conhece o número 1, não conhece isso, ele só conhece os bits formados pelas tensões que representam o número 1
e as tensões que representam o valor 0 do binário. Ok? Tudo bem até aqui? Então, a gente vai precisar desse byte para poder representar as informações dentro do computador com maior faixa de possibilidades. É lógico, com 8 bits eu tenho uma quantidade limitada. Se alguém conseguir fazer o cálculo aqui de possibilidades, isso aqui é análise combinatória, tá, pessoal? Lá da matemática. Isso aqui a gente vai ter que lidar com constância durante todo o curso, tá? Combinatória. Então, aqui são duas possibilidades, vezes 2, vezes duas possibilidades, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Como são 8 bits, é 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Então, com 8 bits, eu consigo ter quantas possibilidades? 256 possibilidades. Ou seja, com 8 bits eu consigo representar 256 símbolos diferentes. Ok? 256 símbolos são todos os símbolos existentes no mundo? Não. Cara, o alfabeto... os ideogramas japoneses estão aí para isso, né? Os chineses também. Então, não é suficiente, tá? Então, logicamente que para representar outros caracteres, tem que combinar alguns bytes aí para ter uma faixa maior de representação. Mas temos uma tabela básica que os computadores originais, não originais, mas os computadores atuais, né, trabalham com esse conceito de byte e a partir de um byte eu tenho uma tabela padrão chamada ASCII, ou ASCII, depende de como se pronuncia, que eu vou já apresentar aqui, daqui a pouco. Aqui tem uma representação, né, do que a gente acabou de ver aqui. Ó. A gente tem um hardware, esse hardware ele é composto de memória, de uma unidade de central de processamento, de dispositivos de saída como impressora, de armazenamento, tá? Como discos, fitas. Fita é bem antigo, mas era uma forma inicial de armazenamento. Depois a gente vai ver cada uma dessas coisas, né? Monitores, que é uma forma de saída também. Fica uma pergunta, né? Me diga desculpa, um dispositivo atual de saída e entrada ao mesmo tempo. E aí? O que vocês acham? O que seria? Depois a gente fala nas aulas síncronas sobre isso mais, tá? Bom, para que o hardware opere de fato, eu preciso do sistema operacional, que é um software que vai controlar esse hardware e vai interagir com ele para entregar para os usuários o que eles precisam. Tá? Esses usuários podem ser os programadores, né? Podem ser usuários finais, simplesmente, e podem ter outros programas que fazem uso desse sistema operacional também. Tudo bem? Então, os usuários podem interagir diretamente com o sistema operacional através do shell, né? Lembram? Através do shell é a cara do sistema operacional. Se a gente fosse dividir aqui, ó, o shell ficaria aqui em cima e o kernel aqui embaixo, tá? Então, o kernel é aquele que trabalha diretamente com o hardware e o shell é aquela parte do sistema operacional que trabalha com os usuários. Logicamente que outros programas podem fazer uso do kernel diretamente, tá? Vamos lá. Então, como é que a gente pode, uma vez que a gente viu isso, como é que a gente consegue falar ao computador o que a gente quer que ele faça, né? Então, para dizer para um computador o que a gente faça, a gente precisa escrever um passo a passo. Esse passo a passo que a gente fala para ele é o que a gente chama de algoritmo. Então, o algoritmo é uma receita de bolo que a gente ensina para o computador para ele fazer alguma coisa. Mas não é um bolo que ele vai fazer exatamente. Pode até ser, né? Tem robôs hoje aí que fazem comida. Então, beleza. O algoritmo pode ser exatamente uma receita de bolo. Mas o algoritmo não é só uma receita de bolo. É um passo a passo onde eu possa sistematicamente, veja essa palavra sistemática, ou seja, eu posso repetir um procedimento. Tá? É um procedimento repetitivo. Então, o algoritmo é um passo a passo sistemático, tá? Onde eu, dado uma mesma entrada, eu sempre vou ter aquela mesma saída. Ok? Então, por exemplo, eu quero ter um passo a passo, um algoritmo para somar 100 números. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar e guardar dois números, que a gente vai chamar aqui de variável, tá, pessoal?
número e soma. E eu vou inicializar essas duas variáveis com 0, tá? Porque no decorrer do meu algoritmo essas variáveis vão mudar de valor, por isso que são ditas variáveis. Bom, e aí eu preciso primeiro ler o primeiro número desses 100 números, tá? Eu preciso ler o primeiro. Ler o número de entrada, li. Depois eu quero somar, eu preciso somar o valor que eu li, tá? Ao valor que está na soma. Como a soma começou com 0, que é o elemento neutro da adição, o próximo valor vai ser justamente o valor lido. O próximo valor que soma vai resultar com essa soma, porque eu vou guardar o resultado em soma também, né? Então, eu vou ter exatamente o valor lido. Lembram da calculadora? Essa operação aqui é como se fosse aquele M+ da calculadora. Ou seja, uma vez que a memória soma está inicializada com 0, o próximo número que eu digitar e apertar M+, eu vou fazer isso. Eu vou ler esse número e vou somar esse número no acumulador soma. Tá? É uma operação da calculadora isso aqui. E eu preciso somar ao valor de números para poder contar quantos números eu li até o momento. Porque eu preciso saber quando eu chegar ao centésimo número. Ok? Então eu preciso contar quantos números eu já li. Então para isso eu vou ler, eu vou contar, eu vou incrementar essa variável números de 1 em 1. Ok? A cada leitura de um número e soma em soma, eu incremento o números em uma unidade. E aí se o valor de números for menor que 100, ou seja, se eu não cheguei ao final da leitura dos 100 números, então eu vou passar para o item 2, ou seja, eu vou voltar para cá. Ó. O item 5 pode ser que eu volte para o item 2, enquanto eu não tiver terminado a operação. Então vai ficar esse ciclo aqui, ó. Tá? Esse ciclo aqui vai se repetir, ou seja, ele vai ler, somar, contar e ver se chegou ao final. Ler, somar, contar e ver se chegou ao final. Ler, somar, contar e ver se chegou ao final. Uma vez que ele chegou ao final, ou seja, chegou no o variável número chegou ao valor 100, então não preciso ler mais nenhum. Basta escrever a soma que eu acumulei no decorrer da execução do algoritmo. Tá? E aí eu posso parar o procedimento, o algoritmo. Tá? Então, todo algoritmo tem que ter um início, tem que ter um fim, tá? E ele tem que ser sistemático, ou seja, eu posso executar esse algoritmo várias vezes para diferentes entradas. Tá? Tudo bem, pessoal? Tendo dúvidas, pessoal, por favor, usemos a aula síncrona para isso ou a plataforma Classroom para esclarecer. Mais sobre isso também vocês vão ver na outra disciplina, TP1, se eu não me engano, que atualmente está com o professor Jobson e ele vai ensinar um pouco mais sobre isso, entrar em mais detalhes. Aqui é só para a gente ter noções de um algoritmo. Bom, e aí o computador em si, ele pode ser visto de várias camadas, tá? Para eu conseguir dizer isso aqui para o computador fazer, não é uma coisa direta, tá? Isso aqui está na linguagem natural. O que é linguagem natural? Linguagem próxima do ser humano, que a gente fala, tá? Eu preciso passar isso para uma linguagem de máquina. O que é uma linguagem de máquina? É uma linguagem de zeros e uns. Então como é que eu vou fazer a tradução disso? Como é que eu vou fazer o computador carregar isso aqui e chegar a isso aqui, né? Então, é para isso que a gente tem um computador que é em camadas, na verdade. Tá? Então, os aplicativos estão aqui. Tá? Aqui é uma forma de ver o computador em camadas. Tá? Tem outras formas também. Mas aqui temos aplicativos finais, alguns utilitários. Aí, em cima disso, eles estão em cima do sistema operacional, onde eles fazem comandos em linguagem de máquina. E aí vem lá a microprogramação dentro dos chips, tá? Os chips têm toda a microprogramação dentro deles. E aí tem os circuitos eletrônicos dentro de cada chip, que obedecem a essa microprogramação aqui. Então, quanto mais alto o nível, né, mais próximo dos usuários, das pessoas, e aí da linguagem natural também, a forma de dizer para o computador o que a gente precisa fazer. E quanto mais baixo o nível, mais próximo lá da linguagem de máquina, tá? Que são zeros e uns. Então o computador precisa dessas várias camadas
para ir passando o desejo do usuário, a intenção do usuário, para o hardware, para os circuitos eletrônicos. Ok? A gente também vai ver isso mais tarde também, ao final do curso, um pouco mais sobre essas camadas. Tá aqui outra forma de falar isso que eu acabei de mencionar. Por exemplo, se eu quero criar um algoritmo, né, um programa também, podemos usar algumas linguagens, né? Eu já falei linguagem natural, só que isso aqui o computador não vai entender. Só que tem outras linguagens, tá, pessoal? Entre a nossa linguagem natural e a linguagem de máquina. Tá aqui a linguagem de máquina, que é os zeros e uns, tá? E esses zeros e uns é assim que pode ser executado diretamente pelo computador, que é o que ele entende. Mas entre a linguagem natural e a linguagem de máquina tem outras linguagens, tá? Tem de alto nível, tem de baixo nível, e também algumas literaturas consideram nível intermediário aqui também. De alto nível temos Pascal, C++, Java. O C pode estar aqui, mas também tem literatura que considera o C como nível intermediário. Também tem Fortran, outra linguagem de nível intermediário ou alto nível, depende da literatura. E de baixo nível, né? São montadores, ou seja, é uma linguagem que a gente, por exemplo, a linguagem assembly, né? Que é o que a gente chama de linguagem de montagem, tá? Talvez a gente veja um pouquinho sobre isso aqui também nesse curso. Okay? E durante todo o curso de vocês vão ver muito sobre essas línguas. Não Pascal já está um pouco ultrapassado, né? Mas vocês vão ver C, vão ver Java, vão ver Python, vão ver JavaScript e tantas outras linguagens usadas atualmente. Na aula síncrona depois eu vou falar um pouco mais sobre essas linguagens de alto nível. Quer dizer, já está aqui sobre isso, mas se eu não falar tudo aqui, a gente vai falar na aula síncrona também. Então, como é que eu faço a tradução de uma linguagem de alto nível ou de baixo? De alto nível, nível intermediário, para uma linguagem de máquina. Tá? Qual é esse processo aqui? O processo de natural para alto nível é um trabalho humano, tá? Basicamente. Você sabe o que quer. Você meio que rabisca no seu papel lá o que você quer para organizar suas ideias. E aí, beleza, eu sei que eu quero isso, então agora eu vou programar. Aí você vai passar da linguagem natural para a linguagem de alto nível. É o ato de codificar, né? Porque na verdade o ato de programar não significa codificar, tá, pessoal? Muita gente chama de programar o ato de codificar. Não é. Programar é estabelecer um algoritmo que soluciona um problema, tá? Então, dado um problema, qual é a sistemática que eu tenho que usar para resolver esse problema? Isso é programar. Agora, codificar é escrever em uma linguagem de computação, uma linguagem de programação, um determinado programa que eu já tenho, um algoritmo que eu já tenho em mente. Okay? Então, tem essa diferença aí entre o ato de programar e o ato de codificar. Bom, uma vez que eu codifiquei, né, como é que então eu passo para a linguagem de baixo nível, linguagem de máquina? E aí tem o processo que a gente chama de tradução, tá? Essa tradução pode ser feita de duas formas. Aqui não tem a palavra tradução, mas esse aqui é um processo de tradução. E essa tradução pode ser feita de duas formas, tá? Através da compilação ou através da interpretação. Qual a diferença das duas? A compilação, ela faz a tradução direta e apenas uma vez do programa inteiro, né? Antes dele ser executado. Então, antes dele ser executado, uma vez que eu já esteja com o programa compilado, eu já tenho os zeros e uns que a máquina vai ter que saber fazer, executar. Ok? Então, eu compilo uma vez só, pronto. Gerei o programa executável, aquele, no caso do Linux, desculpa, no caso do Windows é aquele .exe, no caso do Linux pode ser o .bin, tá? BIN. Então, isso aí significa que eu compilei um programa, gerei um outro arquivo e esse arquivo já está pronto para execução, tá? Dentro de uma máquina. Mas eu também posso, essa tradução ser feita através da interpretação, ou seja, cada comando é executado uma vez, a cada vez que a tradução é feita a cada vez que algum comando é requisitado a ser executado, tá? Então, se eu chego num comando que está numa linha lá e ele vai precisar ser executado, então só então é que eu faço a tradução. Ou seja, a tradução não é prévia, a tradução é ao longo da execução.
Então eu não tenho um outro arquivo gerado previamente. O próprio arquivo de codificado, como o programa codificado, já vai ser interpretado à medida que ele for executado. Tá? Então, por que existem essas duas formas? Quais são as vantagens e desvantagens? Bom, a compilação ela depende muito do hardware que eu estou... o resultado da compilação depende muito do hardware que eu vou executar. Então, se eu vou compilar um programa para um computador, por exemplo, vocês sabem hoje em dia que a gente vai falar sobre isso depois, mas vocês já ouviram falar que existem os computadores de 32 bits e os computadores de 64 bits. São duas arquiteturas, formas de organizar o computador diferentes. Então, se eu compilo um programa para um computador de 64 bits, ele vai lá gerar um programa próprio para ser executado nesse tipo de arquitetura. Você acha que esse programa será compilado ou será executado? Esse mesmo programa compilado para 64 bits será executado numa máquina de 32 bits? Não vai conseguir executar porque o conjunto de zeros e uns ali preparado para executar não foi feito para aquele outro tipo de máquina. Então a compilação tem esse problema. Quando você compila, a compilação é direcionada para um tipo de arquitetura de hardware. Ok? Mas, por outro lado, a compilação ela tende a ser mais rápida. Tende, tá, pessoal? A ser mais rápida que a interpretação, porque eu não preciso ter o processo de tradução no meio do caminho durante a execução. Eu já executo. Enquanto que a interpretação não. Embora eu não dependa do hardware, ou seja, a cada hardware que for executado ele vai gerar um novo código de máquina a cada comando, eu tenho que traduzir cada comando dele durante a execução. Então, no caso da interpretação, a vantagem é que eu não dependo mais da arquitetura do hardware, mas eu posso ter um pouco de atraso na execução devido à tradução simultânea. Ok? Na compilação não. Na compilação a tradução é prévia, então eu não tenho esse atraso da tradução. Aqui na interpretação eu tenho esse atraso, mas a vantagem da interpretação é que eu não dependo da arquitetura. Na compilação eu tenho esse defeito de depender da arquitetura. Por exemplo, outra coisa da compilação é que se eu compilo algo para um sistema operacional Windows, esse programa não pode ser executado diretamente na máquina que tenha um sistema operacional Linux, porque são sistemas operacionais diferentes e interpretam os executáveis de forma diferente, tá? Interpretam o que eu falo, manda executar de forma diferente, né? Então a arquitetura não é só do hardware, tá? Que infere no processo de execução, mas também do sistema básico que está instalado no computador, no caso do sistema operacional. Ok? Então tem essas vantagens e desvantagens, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um programa que é interpretado, eu posso usar o mesmo código para rodar tanto no Linux como no Windows sem nenhum problema, tanto na máquina de 64 bits como na máquina de 32 bits sem nenhum problema. A única condição da interpretação que eu tenho que ter é que eu tenho que ter um interpretador pré-instalado. Tá? No caso do Python, Python é uma linguagem interpretada. Eu preciso ter um interpretador Python instalado na máquina Windows ou na máquina Linux, tá? Ou na máquina de 32 bits ou na máquina de 64 bits. Então, a condição para um programa interpretado ser executado é isso, tá? Eu preciso de um interpretador instalado previamente. A compilação não. A compilação eu só preciso do compilador, que é o programa que faz essa tradução pela compilação, na hora que eu for compilar essa única vez, tá? Então, por exemplo, C é uma linguagem compilada. Eu preciso de um compilador C. Tem alguns como GCC, né? E eu só preciso dele quando eu for compilar uma vez só. Pronto. Na máquina que for executar, eu não preciso desse compilador mais. O programa já está pronto. Ok? Bom, e aí tem uma observação para o Java, né? O Java é uma máquina, é um híbrido, tá? Um misto aí de compilação e interpretação. Porque, em princípio, essa linguagem, de forma bem simples, está falando, em princípio, a linguagem Java, depois que você tem um programa codificado em Java e você manda compilar, tá? Essa compilação ela é feita num código intermediário, tá? Que a gente chama de bytecode. Então tem uma compilação prévia e essa compilação prévia gera esse código intermediário que ele vai ser traduzido, tá? Para a máquina de linguagem de máquina específica, usando a máquina Java. Por isso que alguns de vocês já devem ter visto a máquina Java instalada, porque é o interpretador usado para interpretar, para executar
o programa compilado do Java, ok? Bom, e aí tem uma outra coisa. Durante a execução, a máquina Java verifica os trechos de códigos mais frequentemente executados, e esses trechos de código mais frequentemente executados, eles compilam para a linguagem de máquina que está rodando, da máquina que está rodando. Então, durante a execução, se algum trecho é frequentemente demandado, aquele trecho ali já não precisa ser mais traduzido, tá? Ele já está compilado e já está pronto para execução, ok? Então, o Java ele tem esse modelo híbrido aí de tradução. Vamos seguir? Bom, aqui tem, pode ser que complique, não vai complicar não, tá pessoal? Na aula síncrona eu vou desenhar aqui alguma coisa que vai ajudar tudo isso que eu estou falando e simplificar isso, tá? Então, para eu compilar, o processo de compilação, tá? Aquela primeira forma de tradução que eu falei, ela passa por duas etapas, tá? E a primeira etapa é a tradução do código que o programador codificou, e a segunda é a inserção, ou seja, a ligação entre as partes que eu compilei. E essas partes a gente chama de bibliotecas, tá? Como as funções padrões já disponíveis no sistema operacional ou no compilador também. Tá? Então, e geralmente essas funções fazem uso de referência para a entrada ou saída de valores nos dispositivos gráficos. Né? Por exemplo, são funções de ler do teclado, uma função de ler um caractere do teclado, uma função de ler o número do teclado, uma função de imprimir um caractere na tela. Enfim, são funções básicas. Tá? Tem outras funções de outras naturezas, mas as mais comuns são essas de entrada e saída de dados. Ok? Bom, então o meu código de alto nível está aqui. Tá? Eu vou compilar. Então tem um processo de compilação e aí passa para o programa objeto. Essa aqui é a primeira etapa. Geralmente eu posso não ter um IDE, tá pessoal? Geralmente tinha uma época que o pessoal usava muito IDE, mas hoje em dia depende. IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, vocês vão ver isso lá em TP1 ou em TP2 também, vocês vão lidar com esses ambientes, tá? Não se preocupem. Mas é basicamente um ambiente que facilita a programação e a compilação. Então, uma vez eu compilei para um programa objeto, esse programa objeto ainda não está pronto para ser executado, tá? Eu preciso linkar ele com bibliotecas, por exemplo, bibliotecas de entrada e saída, para poder o programa ser executado dentro daquele sistema operacional, ok? A gente, depois eu vou desenhar isso, todo esse processo, né? Não só a partir daqui, mas a partir do momento que você tem um problema, tá? A gente vai desenhar um momento que você tem um problema, você precisa passar ele por algumas fases para chegar numa parte de codificação de alto nível, e depois a gente vai falar também sobre isso, né? Lembrando que esse programa compilado ao final já são os zeros e uns pronto para ser executado. Então a gente vai desenhar todo esse processo novamente, tá? De uma outra perspectiva. Vamos lá. Aqui a gente tem um problema, como é que os dados são armazenados dentro do computador. Eu preciso codificar esses dados. Eu preciso de um padrão de codificação desses dados. A gente viu lá que tem o byte lá, né, que são 8 caracteres. Desculpa, 8 caracteres não, perdão, tá? 8 bits. Então, byte é 8 bits. E eu preciso representar algum caractere usando esses 8 bits que estão lá em sequência. Por exemplo, como é que eu represento o caractere A minúsculo? Como é que eu represento o número 1? Né? Do decimal. Como é que eu represento o número 9? Como é que eu represento o número 0? Qual é o padrão de codificação usado internamente no computador para codificar isso? Tá. Então, como é que eu vou armazenar esses caracteres, esses símbolos em bits? Tá. Então, eu preciso de um padrão de codificação que vai definir como os caracteres são representados no computador. Esse padrão de codificação nada mais é, pessoal, do que uma tabela. Tá? Esse conjunto de zeros e uns aqui significa que é esse caractere aqui, é esse símbolo aqui. Esse outro conjunto de sequência de bits aqui é esse outro caractere aqui. E assim vai, tá? Então, por exemplo, o padrão comum a todos os sistemas operacionais e tal é o padrão ASCII, tá? São justamente um padrão formado
a partir de 1 byte. Mas eu também tenho outros padrões, tá? E, B, C, DIC, eu não sei que padrão é esse, não conheço, mas também tem o ISO 9000 alguma coisa, que é muito usado pelo Windows até pouco tempo atrás. Eu não sei como é que está o Windows 10, mas até pouco tempo atrás o padrão de codificação do Windows era o ISO alguma coisa. E aí tem-se o TF, né, que é um padrão universal, o TF8, o TF16. O TF8 é composto, esse 8 aqui é justamente, acho que é 8 bytes, tá? O 16 é por 16 bytes, ou seja, eu tenho uma quantidade bem maior de bits para formar um caractere só. Okay? Então, esses padrões conseguem ampliar a faixa de símbolos que eu consigo representar no computador. O Linux usa como padrão o TF8, tá? Então, acho que o Windows 10 já está usando o TF8 como padrão, se eu não me engano. Então, algumas vezes vocês, não sei se vocês já tiveram essa experiência de abrir alguma página web, baixar algum arquivo, pegar um arquivo de outro computador que era Linux e abrir no Windows, e alguns caracteres que tinha acento, tio, C cedilha, que não estavam bem representados, estavam uns caracteres totalmente estranhos. Por que isso? Porque é justamente assim como esses padrões diferentes que foram usados para armazenar e ler o arquivo. Então, se eu, por exemplo, armazenei o C cedilha num padrão o TF8 dentro da máquina Linux, salvei esse arquivo no pendrive, coloquei esse pendrive numa máquina Windows e abri, e o padrão do Windows era o ISO alguma coisa lá, que eu me esqueci agora o número, esse caractere C cedilha não vai estar um C cedilha. Vai estar um caractere totalmente estranho se vocês abrirem. Às vezes pode estar em forma de 2 caracteres. Então, tem essas diferenças, tá? E, por exemplo, quando você disponibiliza uma página web, você precisa dizer qual é o padrão de codificação que você está usando. Senão o navegador, seja o Chrome, o Firefox, o Edge, né, que é o novo navegador da Microsoft, do Windows, eles têm que saber qual o padrão de codificação usado naquela página web para poder mostrar para o usuário corretamente. Se você não falar isso, ele vai usar um padrão que ele entende que é e pode ser diferente do seu. Sorte sua se for igual, mas se for diferente, então é obrigatório hoje em dia você usar nas páginas web, dentro lá de algum lugar lá da página, dizer qual padrão essa página está usando, para que os caracteres sejam representados em tela corretamente. Tá? Então isso é uma forma de eu representar os símbolos em bits dentro do computador. Tá? Qual é o padrão que eu estou usando? Então, por exemplo, o padrão ASCII, tá? É um padrão usando 8 bits, ou seja, 1 byte. Então eu tenho um número binário formado por 1 byte. Isso aqui eu posso representar diretamente como um decimal, se eu quiser. Essa tradução do binário para o decimal eu vou falar ainda, tá? Como é que faz isso, tá? Mas do binário para o caractere é isso aqui, é uma tabelinha, tá? É uma tabelinha que foi convencionada, é uma convenção que na época do início dessa computação, do sistema binário, do byte, padronizou-se assim, tá? Os números de 0 a 9 eu vou usar esses binários aqui, essa sequência de binários. As letras maiúsculas eu vou usar essa sequência de binários. As letras minúsculas eu vou usar essa outra sequência de binários. Foi assim que foi feito, tá? E são binários que correspondem exatamente a esses números aqui, tá? Aqui é só uma pequena parte dessa tabela. Essa tabela aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem 9 linhas, mas o padrão ASCII tem no total 256 linhas. Vocês podem procurar na... Desculpa, 256 não, tá? 128. Peraí. Ah, tá, não. Tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, é porque tem um outro detalhe aqui, que tem um bináriozinho a mais aqui para representar outra coisa, tá, pessoal? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o ASCII usa 1 byte, mas dentro desse byte ele só usa os 7 números mais à direita para interpretar o decimal, tá? É porque esse byte a mais aqui, depois a gente vai falar sobre ele quando a gente for falar sobre representação de números inteiros. Esse bit a mais aqui, tá? Desculpem aí o erro. Bom, então, como são 7 bits agora, não são mais 256, né? São 128. E, então, com a tabela ASCII eu consigo representar 128 símbolos, ok? Depois eu vou apresentar uma tabelinha também, né, sobre esses símbolos. Também eu consigo representar caracteres de espaçamento, né, caracteres de... não sei se vocês lembram ou já tiveram contato com a máquina de escrever. A máquina de escrever, por exemplo, tem um Enter.
igual tem no teclado aqui de vocês aí, né? O Enter é um caractere de nova linha, tá? Ele pula uma linha, é pulo de linha. Na máquina de escrever, o que ele faz? Ele vira aquele que a gente chama de canhão, né? Ele gira o canhão na altura de um caractere, ok? Só que na máquina de escrever, eu não tenho só o movimento de girar o canhão. Porque à medida que eu vou escrevendo e chego no final da linha, eu preciso voltar esse carro desse canhão para o início da linha seguinte. Então eu não preciso simplesmente pular a linha. Eu preciso retornar para o início da linha. E aí existe um caractere oculto que você não vê, que é o retorno de linha. Tá? Então tem, no caso da máquina de escrever, tem o pulo de linha e o retorno da linha. E aí os sistemas Windows como é que eu posso falar? Para representar esses caracteres que veio lá da máquina de escrever, não sei porquê, não sei exatamente o histórico para que isso acontecesse. Cada nova linha que você via lá no Windows, o que na verdade tem são dois caracteres, tá? Um caractere de /n, que é uma forma de representar o pulo de linha, e o /r, R de return, para representar o retorno de linha. Então, com isso, quando você digita um arquivo Windows e pula a linha, na verdade, ao digitar Enter, você está escrevendo dois caracteres. Tá? Isso nos sistemas Windows. No sistema Linux, não. É só /n. Tá? Não tem /r, não. Então, às vezes, você escreve um arquivo texto no Linux, e quando você abre no Windows, é uma linha só. O arquivo inteiro é uma linha só. Porque o Windows precisa daquele /r para interpretar o pulo de linha também, além do /n. Tá? É uma curiosidade só isso. Depois a gente pode falar também na aula síncrona e mostrar isso. Vocês podem testar se tiverem Linux na casa de vocês e Windows também em outra máquina. Bom, e aí tem esse padrão Unicode que eu falei, né, que é um padrão, é o UTF, aí tem vários tipos, né? O UTF-8 usando de até 4 bytes. Ele é compatível com o padrão ASCII, tá? E a codificação preferida, tá? Para as páginas web. O UTF-16 ele é incompatível com o ASCII, tá? Porque ele vai muito mais além, né? Então é uma faixa bem maior de caracteres, então eles mudaram um pouco a tabela. Mas qualquer padrão que siga o padrão ASCII é um bom padrão para se usar, tá? No caso o UTF-8 é hoje bastante usado, né? Tá? Então, isso tudo foi desenvolvido por esse consórcio aqui para padronizar, para convencionar esses padrões. Tem outras organizações também que convencionam outros padrões, como a ISO também. Bom, pessoal, então chegamos ao final da parte 1 e vamos agora começar a parte 2. Bom, essa parte 2, o objetivo dela é a gente apresentar um pouco do histórico da evolução do computador. Na verdade, eu vou passar não vou entrar em tantos detalhes, eu vou deixar que vocês pesquisem, tá? Novamente, tem a página do Facebook correspondente ao livro História do Computador, História da Computação, tá? Que eu passei o link na aula de apresentação. Vejam lá, por favor. Ali vocês vão encontrar um histórico bem grande, tanto de hardware como de software, tá? Atualmente ele já está postando várias coisas acerca dos softwares atuais, mas as primeiras postagens eram bem relacionadas ao hardware. Então vamos lá. Também vamos apresentar mais alguns conceitos da arquitetura de computadores. Então veja que o nome da matéria é a organização de computadores, tá? Mas também a hora a gente usa essa palavra arquitetura de computadores, que eu vou já falar também sobre isso, essa diferença. Discutir a evolução da arquitetura de computadores, discutir o futuro da evolução e previsões para um futuro próximo. Bom, isso aqui a gente vai deixar um pouco em aberto, tanto que com o objetivo de que vocês pesquisem material relacionado e a gente discutir depois nas lives, nas aulas síncronas. Vamos lá. Tá. Voltando aqui, na verdade, antes eu queria só fazer esse adendo da arquitetura, dessa expressão, arquitetura de computadores e organização de computadores. Bom, na verdade, eu acredito que um nome melhor para essa disciplina deveria ser arquitetura de computadores, tanto que talvez saia a reformulação do curso e esse nome seja
seja mudado de fato para a arquitetura de computadores. Por quê? Qual é a diferença? A arquitetura de computadores é como se fosse de fato um arquiteto. Tá? Você diz qual é o desenho geral dos componentes de um computador, das partes de um computador. Mas você não diz, você só diz o que, você não diz exatamente tudo como o computador vai fazer. Esse como vai ser feito é a parte que a organização se preocupa. Tá? Então, uma vez baseado em alguma arquitetura, você depois vai se preocupar com a organização dessa arquitetura, como que ela vai se organizar e executar as operações. Tá? Então tem essa diferença. Da arquitetura se refere mais ao que, né? Qual o formato, né? Quais são os limites, qual o formato de codificação, de sinais, tudo isso. Agora, como que esses sinais serão processados, como que serão interpretados, executados, aí é a parte da organização que vai dizer. Tá? Então tem esse adendo para esses dois nomes aí, para que vocês não se confundam. Então vamos lá. Então um pouco da evolução da arquitetura, né? Lá no site, nesse site que eu falei, da página do Facebook, vocês vão ver bem mais detalhes. Mas, bom, tem esse computador IBM, né? 709, lançado em agosto de 59. Ok, vocês estão vendo um pouco da imagem dele aí. Eu não vou falar muito sobre como, tá? Vou deixar para vocês verem quais eram as características desses computadores. Então, na geração 0, né, eram os computadores mecânicos, né? Lá, começou em 1642, 1945. Já acharam registros históricos bem mais antigos que isso, mas não se sabe ainda muitos detalhes. E aí tem a primeira geração, né, dos computadores digitais, falamos assim, né, digitais. Em 45, 55, aqui foi justamente da situação da guerra, né? Tudo isso aqui foi aquela situação da guerra, onde fez surgir esses computadores. E aí, para realizar as operações, né, lógicas, né, surgiram as válvulas, né, para começar a fazer as operações digitais lógicas. Essas válvulas foram evoluídas para os transistores, né, componentes bem menores, que aí não esquentavam, né, como as válvulas esquentavam, tinham que ser trocadas com muita frequência. E aí veio a segunda geração, né? E aí a terceira geração é basicamente a miniaturização desses transistores, tá? Onde eu já tenho o chip, né? Os circuitos que integram vários transistores num circuito integrado só. E aí a quarta geração, eu integro esses chips, né? Eu separo esses componentes, mas eu consigo ao mesmo tempo integrar esses chips numa placa, né? Tá? Tem até uma outra sigla que o pessoal usa para placa, né? Mas não lembro agora. Bom, e aí nessa geração 0, né, temos o ábaco, regras de cálculo, contador mecânico, né, como exemplo. Tem essa outra máquina nesse registro histórico que é pouco conhecido ainda, tá, bem mais antigo. Tá, aqui tem algum exemplo que o professor Léo Rocha veio trazer, mas eu vou pedir desculpa que eu não sei falar sobre esse exemplo aqui, que tem a ver com o viaduto da Mangueira. Talvez as monitoras saibam, porque ela teve aula com ele no início da disciplina no semestre passado. Bom, e aí vem essa história, né, do início dos computadores de fato, né, digitais, a partir da máquina universal de Turing. Quem foi Turing, né? Vocês já viram aquele filme, né? Muito, muito bom, né, dele. Ele nasceu em 1912, viveu até 54, e ele formalizou os conceitos de algoritmos de computação. E é por isso que ele é considerado o pai, né, da computação, porque ele formalizou esses conceitos, né, antes da criação do primeiro computador digital de fato. Tá? E a ideia dessa máquina universal de Turing, por que universal? Porque a máquina é meio que utópica, porque ela teria memória infinita, tá? A gente vai falar sobre isso. A ideia é bastante simples, né? O aparelho deveria ser capaz de manipular símbolos em uma fita infinita, tá? Por isso que é uma máquina meio utópica, de acordo com uma série de regras. Então ele é como se eu tivesse uma regra para cada conjunto de símbolos que tivesse na fita. Eu teria que ter uma
uma tabela, né, uma tabela de regras para me guiar tanto para guardar as informações como para interpretar essas informações que estão na fita. Tá? E os computadores com base na máquina de Turing devem armazenar os dados, né, na sua memória. Ok? Então essa fita, né, também pode ser usada para armazenar. Tá? Porque a fita também pode ser a própria memória. Daí vem, a partir desses conceitos que ele trouxe, né, vem a primeira geração com a válvula, né, e vem esse ENIAC, que é o primeiro computador eletrônico de fato, tá? 1942, né, basicamente tinha que operar vários circuitos manualmente, tá, para programar. A programação do computador era feita manual através desses cabos que você conectava, tirava, conectava na outra e tal. Então era um gigantesco, vocês não vê nas dimensões aqui, de número de válvulas, quilômetros de metros de cabo, toneladas, a metragem quadrada que ele ocupava. Aqui uma válvula, estão vendo aqui, ó, vocês podem pesquisar na internet, o tamanho da mão do cara. Processava 5.000 operações por segundo, usava base decimal, não era base binária, tá? E não tinha um sistema operacional, né? Tinha que ser operado manualmente, está aqui. E aí, ainda nessa primeira geração de válvula, né, veio esse cara aí que trouxe um grande avanço. Não se sabe exatamente se ele criou o seu trabalho já tendo lido o trabalho do Turing, tá? Não se sabe se ele foi totalmente autêntico ou se ele se baseou lá, mas suspeita-se que ele se baseou no trabalho de Turing, sim, porque foi exatamente no mesmo ano, quase no mesmo ano, algo assim, tá? E aí ele usou, basicamente, são conceitos bem parecidos, tá? Onde ele começou a desenvolver um sistema baseado em subsistemas, e esses subsistemas estão aqui, ó. Memória, unidade lógica aritmética, do inglês está aqui, ou aritmética lógica, né? A central a unidade de controle e os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, são esses 4 componentes aqui, esses 4 subsistemas dentro do computador, desse computador IAS, né, que ele desenvolveu. E a partir desse sistema é que se criou, que surgiu o que a gente chama de arquitetura de von Neumann, né? Ou Neumann, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas é uma arquitetura que até hoje os computadores atuais se baseiam nessa arquitetura. Essa arquitetura onde se divide a memória, a unidade lógica aritmética, a unidade de controle e os dispositivos de entrada e saída. E aí tem algumas características desses computadores, desse computador aqui que ele criou, tá? Possuía 21 instruções, 20 bits, 44, a palavra era de 40 bits, tá? Depois a gente vai falar sobre o conceito de palavra também. E aí tinha um ciclo de instrução, né? Esse divide basicamente o ciclo de busca e o ciclo de execução, que a gente vai falar isso quando a gente vai falar de processamento, vamos detalhar essas questões aqui, tá? Aqui a representação já era binária, tá? Das instruções, dos dados e instruções. Tá? E aí, ó, tem esse detalhe aqui, né? Aonde com base na máquina de Turing, onde os dados e programas são armazenados na memória, isso aqui foi fundamental, tá? Essa revolução que Turing fez e que von Neumann conseguiu colocar na prática aqui, é que eu consigo agora não apenas armazenar os dados, mas também os programas, tá? Ou seja, se eu consigo armazenar o programa em memória, então eu consigo ler o programa em memória e construir o programa em tempo ao mesmo tempo. Então, esse foi o grande avanço nesse sentido aqui dessa primeira geração. Tá? Eu vou deixar isso para que vocês pesquisem um pouco mais, para não entrar em tantos detalhes agora. Bom, aqui o que a gente tem é como que eu consigo armazenar, como é que eu usei dentro dessa máquina IAS, como é que ele usou, né? Dentro dessa máquina IAS,
a palavra, né? O que é a palavra? A palavra é o menor conjunto de bits que o processador, que é a unidade central de processamento, consegue interpretar e executar, né? Em um ciclo, tá? Então, um determinado dado, né, era gravado dessa forma, o bit de sinal primeiro, e os outros 39 é o valor do número do dado que eu queria armazenar ali. Isso para um dado, tá? Para uma informação. Agora, para uma instrução que também é gravada dentro da memória, na verdade, para cada palavra eu tinha duas instruções, a instrução da esquerda e a instrução da direita. Tem um código de operação, tem um endereço aqui que eu preciso ter. Sobre instruções eu vou falar depois, tá? Não precisa se preocupar com isso agora não. Mas é basicamente entender que a palavra que é usada nesse computador IAS era de 40 bits. Se for um dado normal, tinha esse formato. Se fosse uma instrução, um comando, tinha esse formato, formado na verdade por dois comandos. Bom, e aí é o que eu falei da arquitetura de von Neumann, né? Tá aqui, né? Como é que é essa arquitetura e o desenho dela? Eu tenho uma unidade de controle, ou seja, ele vai controlar tudo que o computador precisa fazer. A unidade de lógica aritmética, onde ele vai fazer as computações, operações. Então, se o controle mandar a unidade de lógica aritmética fazer alguma operação, ele vai fazer. Eu tenho uma memória aqui para armazenar as informações, tanto de instruções como de dados. Tá? Ela também se comunica com a memória, a unidade de controle se comunica com a memória, a unidade de lógica aritmética também. Então, dessas duas partes aqui, ó, é o que a gente chama de CPU, unidade central de processamento, tá? Isso aqui tudo é o processador. Dentro do processador de vocês, no computador de vocês, tem essas duas unidades aqui, unidade de controle e unidade de lógica aritmética, que a gente chama de ALU e o C aqui. E aí um acumulador. Um acumulador, na verdade, é uma pequena posição de memória dentro do processador para poder computar ali durante o cálculo, tá? E aí eu tenho a entrada e saída, tá? Essa entrada e saída pode ser para dispositivos são para dispositivos externos, tá? Então o meu acumulador pode estar associado diretamente a uma entrada do teclado ou a uma saída na tela, enfim. E a grande inovação, mais uma vez, né? A grande inovação nesse caso da arquitetura de von Neumann juntamente com a máquina de Turing é justamente essa, que eu conseguiria agora armazenar não apenas os dados, mas também o próprio programa dentro da memória. Então dentro da memória eu não tenho só o dado, tá? Eu também tenho o programa, porque como é que era antes? O programa não era armazenado na memória. O programa era programado manualmente, através dos cabos. Então, cada posição diferente do cabo era um novo programa. Certo? Então, cada programa serve a um propósito. O ideal é que eu consiga ter vários programas armazenados na memória e chamar eles à medida que eu precisar. Tá? Então, a grande evolução aqui é justamente isso, de conseguir armazenar na memória não apenas os dados, mas também os programas. Tá? Vamos lá, ainda sobre a máquina de von Neumann, a arquitetura de von Neumann, né? Tem essas quatro componentes aqui que eu já falei. Tá? E as instruções, elas são executadas de forma sequencial, embora às vezes possa ocorrer uma quebra, tá, na sequência de instruções. Por exemplo, se eu mando, não quero mais seguir essa instrução, eu posso ter uma instrução que ela é uma instrução específica para quebrar a sequência de instruções, tá? Ok? Então tá aqui aquele detalhe que eu falei, né? Antes de von Neumann os computadores utilizavam a memória apenas para armazenar os dados, e os programas eram feitos através dos fios, né, dos computadores, ou seja, conforme o posicionamento dos fios era um programa diferente. Bom, a segunda geração já havia uns transistores, ou seja, eu consegui reduzir o tamanho e o custo dos computadores, né? Aí vem outros fabricantes, unidades lógicas e aritméticas mais complexas, ou seja, não faziam apenas operações simples, mas um pouco mais complexas as operações que eram feitas. Já eram somas, às vezes até multiplicação. E aí começou a aparecer as linguagens de nível intermediário e alto, né? Fortran eu ainda considero como nível intermediário, COBOL está aí. Hoje, a maior parte do sistema bancário brasileiro, pelo menos a parte mais central, o núcleo dele, foi lá no início, foi feito em COBOL e até hoje tem muita parte ainda em COBOL, tá? Pelo menos até 5 anos atrás tinha, não sei como é que está agora, tanto que os programadores COBOL estavam sendo muito valorizados, né?
E nessa época de Covid, estava até, né, realmente surgindo notícias de que estavam se perdendo programadores COBOL, porque só eram os mais antigos, né? Justamente na idade de maior risco de gravidade da Covid. Então tem esses detalhes interessantes que aparecem na história aí, né? Dessas linguagens. Bom, aqui está um transistor aqui pequeno, né? Certo? Vários tipos de transistores aqui. Vejam que aqui dentro da máquina deve ter o processador, não sei onde está, mas vocês estão vendo aqui fitas. Aqui é a fita de armazenamento, ou seja, a memória está aqui. E aqui, como a memória está aqui, uma fita é uma memória sequencial. Então, se eu preciso acessar um dado distante, eu preciso percorrer toda a fita. Eu não sei se vocês já tiveram fita cassete em casa, mas às vezes se disparava, dependendo do tamanho da fita, sei lá, assistir O Vento Levou. O Vento Levou é duas fitas, se não me engano, enormes. Então, eu esperava um maior tempo para rebobinar aquela fita inteira. Então, realmente, isso aqui demorava tempo para você acessar um dado distante. Se fosse o acesso sequencial, era rápido, mas se fosse o acesso a dados distantes, demorava. Tá? Bom, terceira geração já vem um circuito integrado, ou seja, são essas pastilhas de chip aqui. Tá? Ou seja, os transistores estão lá dentro bem miniaturizados. Então, múltiplos transistores em um único circuito integrado, tá? Na pasta de silício. Tá? Aí tem essa sigla de LSI, né? Larga escala, circuitos integrados em larga escala, integração em larga escala, né? Enfim. E a IBM lançou essa família de computadores 360 com algumas variações. Vocês vão ver mais detalhes lá na história da computação, tá? No caso do Brasil aqui temos o professor Técio Paciti, que foi um professor, foi decano da Unirio, né? O professor Léo Rocha saberia falar muito mais que eu sobre ele. De repente a gente convida o Léo Rocha para participar de algumas nossas aulas, se for possível, para ele falar um pouco sobre a história desse professor que marcou a Unirio, marcou especialmente o CCET, né? Que é o nosso prédio lá. Esperamos que em breve a gente faça muita balbúrdia, como o pessoal fala, né? Aglomeração lá, quando isso tudo passar o mais breve possível, vamos torcer por isso. Então foi decano da Unirio, né? Ele foi responsável pela criação da Escola de Informática Aplicada e primeiro curso de exatas dentro da Unirio, que foi o BSI, né? Justamente esse nosso curso aí. E considerou como mais um desafio em sua longa carreira implantar um curso de ciências exatas em uma universidade com ampla tradição nas áreas de humanas, artes e saúde. E aí, ó, tem aqui, né, o livro de Fortran dele. É justamente desse professor, né? Então fica aí a dica. Aqui vocês podem ver um pouco mais da história do professor, né? Aqui é um pequeno trecho extraído desse link aqui. Ele liderou a introdução da informática no ITA. Quem melhor pode relatar qual era o contexto histórico que presidiu a criação do primeiro computador no Brasil. Em seu livro, ele conta como suou a camisa para trazer ao país o primeiro computador do Instituto, um IBM, né, 1620, que possui um CPU de 16 kbits de memória, mas era de tamanho maior do que era a mesa do chefe do escritório, como o engenheiro descreve a máquina, como que ele descreveu essa máquina. Foi necessário vencer vários obstáculos e driblar muita parafernália burocrática até que conseguisse pousar na raça o computador lá em São José dos Campos, né? No final da história, a máquina acabou entrando no Brasil, registrada como material de segurança nacional. De acordo com o Paciti, esse primeiro computador foi quase inteiramente dedicado ao ensino de computação lá no ITA. Tá? Não sei exatamente se teve alguma relação desse computador específico com a Unirio, tá, pessoal? Vamos ver se o Léo Rocha depois compartilha alguma história dessa aí com a gente. E aí veio a quarta geração, né? Aí sim a integração em larga escala, tá? Os chips, a integração desses chips em pequenos dispositivos, tá? Então a única partilha pode conter milhões desses componentes, não apenas transistores, né, com tamanho microscópico. Então hoje você tem o que a gente chama de litografia de um chip, né? A AMD, né, que é uma fabricante
né, de CPU, ela hoje está com a litografia, se eu não me engano, de 7 nanômetros. Ok? Enquanto que a Intel ainda está com a litografia de 14 nanômetros. Vale destacar que a Intel ela mesma fabrica os chips dela, ela tem mesmo domínio da propriedade intelectual dos chips dela. No caso da AMD não, parece que a AMD ela terceiriza a fabricação desse chip, com a tecnologia desses chips, tá? Então a propriedade intelectual não é exatamente da AMD no caso dos processadores da família Ryzen, né? Que tem o Ryzen 3 agora vai vir com menos de 7 nanômetros, se eu não me engano. Ou não, o Ryzen 3 já é, desculpa, o Ryzen 3 já é 7 nanômetros e vai vir uma outra família de Ryzen, não sei. Enfim, fica aí a dica para olhar peças de computador e ver a questão da litografia. Bom, mas a questão é que realmente miniaturizou muito, né? Hoje está na escala de nanômetros. Tá. Aí já está além da 4ª geração, se eu não me engano. E aí precisa muito dessa tecnologia com silício, né? Base de silício. Tá. Aqui são vários chips sendo fabricados. Aqui é um processador. Aqui é dentro de um processador, né? Como é que é compartimentado o processador. Cada partezinha dessa tem uma função específica. Tá. E aqui é o que a gente conhece como lei de Moore, né? O Moore. Bom, o que ela diz, né? Ela está falando aqui que existe uma tendência, né? Foi verificada uma tendência de duplicação da quantidade de transistores no mesma metragem quadrática, né? Tá? Só que recentemente, cara, essa lei de Moore, no caso aqui, né? O número de transistores em um processador dobra a cada 18 meses. Essa é a lei de Moore. Só que recentemente parece que essa lei de Moore houve uma época que essa lei de Moore parecia que estava estagnada. Basicamente era só os processadores Intel que estavam sendo, que era o topo da linha. Então eles não evoluíam muito. E o que aconteceu? A AMD, de alguma forma, conseguiu avançar com a lei de Moore, e não só. Eles estão avançando bem mais que a lei de Moore. Eles não estão mais dobrando a cada 18 meses. Os caras estão extrapolando muito, tá? Eu não sei exatamente os dados, mas está espantoso. Eles vão lançar agora, final de outubro, uma nova família de processadores dele que vai avançar bem mais. Então, o que antes parecia estar estagnado aqui, né? Parece estar avançando aqui agora exponencialmente novamente, tá? Não mais de uma forma... porque aqui está na escala logaritmo, tá, pessoal? É logaritmo? Porque aqui está em ordem de grandeza, tá? De 1, 10, 10, 100. Então aqui está em ordem de grandeza. Então isso aqui é exponencial, tá? É exponencial, mas estava dando estabilizado e parece que está voltando a ser mais que exponencial do que era antes, né? Com uma acentuação bem maior. Tá? Então fica aí o que aqui era, né, o que era a ordem o crescimento era nessa ordem de grandeza, agora está bem mais vertiginoso nesse último ano, tá? E agora a AMD está batendo a Intel. Se a gente ficasse nesse jogo da Intel, a gente estaria parado, tá? Ainda bem que a AMD tá brigando com a Intel para ver se as duas entregam de melhor. Vamos ver o que vai vir pela frente aí. E nesse jogo tem a Nvidia também no meio da jogada com as GPUs, né? E também tem a ARM, né? Que a Apple comprou, que a ARM fabrica processadores para dispositivos móveis. E são processadores bem mais custo-benefício. Tá? Consegue entregar a mesma quantidade de processamento por um preço bem menor e sem esquentar tanto. Então tem essa tecnologia da arquitetura ARM que está prometendo também. Está tendo uma briga de gigantes aí. E em breve, esses anos, a gente vai ver avanços nessas tecnologias. Eu pelo menos estou ansioso. Tá aqui, né, sobre um pouco dessa lei, um comentário sobre essa lei, né, a lei de Moore. Ela não é uma lei verdadeira, apenas uma observação que foi observada empiricamente durante o transcorrer desses anos aqui, tá? Durante o transcorrer desses anos. E a gente viu que deu uma estagnada e que agora pode acelerar de novo, tá? E aí o que está em jogo é o mercado financeiro até, tá? Nessa ordem de milhões aqui em 2011, agora deve estar uma coisa translouca agora, porque a coisa eles estão brigando muito.
Na verdade, tem essa tecnologia óptica aqui que pode ser uma promessa, mas também a questão de você colocar as pastilhas em camadas também, não apenas numa parte plana, mas em camadas, isso também está acelerando muito. Tá? E usando essa parte óptica também. Aqui está uma placa-mãe de um computador pessoal. Tá? Aqui temos a CPU. E dentro aqui, né? Aqui que tem mais aqui. Aqui são entradas para conector de energia. Aqui também, conector de energia. Aqui para conectar o seu HD, é uma interface IDE. Aqui SATA, tá? Conectores SATA. Conectores... cadê? Esse FDD eu não lembro o que é exatamente. Ah, tá, para conectar, por exemplo... como é que é o nome? Disquete, né? Não sei se vocês sabem o que é disquete, mas era outro dispositivo de armazenamento também. Se não me engano, também dá pra... Aqui também eu consigo conectar DVDs, né? Leitor de DVD, gravador de DVD, por aí. Aqui eu tenho slots PCIs, tá? São vários slots PCIs, uns com esse tamanho, outros diferentes aqui, ó. Vou falar sobre esse. Esse aqui também, outro menorzinho, outro maior, outro menor. É uma tecnologia de transferência, né? Você coloca uma placa aqui, uma placa de Wi-Fi, por exemplo, uma placa de Ethernet, por aí vai. Mas esse aqui é o PCI Express. Ele tem uma velocidade bem mais... PCI Express, né? É uma velocidade bem maior do que o PCI normal. Hoje, eu acho que... Eu não sei como é que está agora. Está X. A velocidade está multiplicada por 32. Eu me esqueci agora. Mas tem a mais nova versão de PCI Express, a versão 4.0. É a mais recente, tá? Que já tem os processadores Intel ainda não estão com essa compatibilidade de PCI Express 4.0, mas os AMD Ryzen 3 já estão, tá? O Zen 3, né? O Zen 2, né? Porque tem a família de Zen 2, o Zen 3. Enfim, tem uma família agora Ryzen 3 que eles estão compatíveis com a tecnologia PCI Express 4.0. Ok? Aqui o painel de dispositivo de entrada e saída. Tá? Impressora, monitor, teclado, mouse, USBs. E aqui tem a memória, né? Os canais de memória. Aqui tem uma questão da memória dual channel, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Porque é a memória que eu consigo... eu coloco um pente de, por exemplo, 2 GB aqui, 2 GB... sei lá, vou falar um valor atual, né? 8 GB aqui, 8 GB aqui, nesse mesmo canal. Essas cores iguais são do mesmo canal. Então, se eu colocar dessa forma, eu consigo ter uma vazão maior. Não é que a frequência aumenta. Por exemplo, se a frequência é de 1600 MHz, ela continua 1600 MHz. Só que eu vou aumentar a vazão de dados trafegados nessa frequência de 1600 MHz. Tá? Ou seja, eu vou ter um dobro de vazão aqui usando um modo dual channel. Okay? Se eu colocar um pente aqui, outro pente aqui, não vai aumentar a vazão não, tá? Ele vai primeiro processar aqui, consumir aqui e depois vai consumir o outro. Aqui não, ele já consome os dois ao mesmo tempo, tá? Então, se vocês compararem uma placa, compre pelo menos dual channel. Tem placas aí bem top que são quad channel, mas aí é para quem tem boa grana. Tá. E aí vem uma sequência de família de processadores aqui, né? O nome do chip, até o Pentium 4 aqui. O número de transistores, a frequência, a data de lançamento, a quantidade de memória suportada, né? Tá. Mas hoje em dia, né, já temos o Pentium, no caso da Intel, aí a família Pentium, tem a família Celeron, tem a família Core, e aí tem Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. E eles estão da família Core, eles já estão lançaram a 10ª geração e já vão lançar a 11ª geração agora, ainda com a litografia de 12 nanômetros, se eu não me engano. Tá. E em relação a isso, a quantidade de núcleos dentro do processador, né, vem aumentando, né? Até o Pentium, Celeron, era só um núcleo dentro do processador, né? E aí veio o Dual Core, Core 2 Duo, essas coisas, onde duplicou, quadruplicou a quantidade de núcleos dentro do processador. Tá? Depois a gente pode falar sobre isso mais tarde.
E o que seria essa quinta geração, né? O que poderia ser? Um computador invisível? Ou seja, essa geração, acredito que ele está mencionando que é a geração da computação em nuvem, né? Ou computação em névoa também, computação ubíqua, que é a computação que é um termo para generalizar a computação que está toda ao nosso redor, né? Em tudo ao nosso redor, computador vestível, né? Não sei como é que fala, tem um nome específico para isso. Sua roupa pode ter algum tipo de processamento ou sensor aí na roupa envolvida. Então, quando a computação ela está presente, permeada em todo o nosso meio, que a gente chama de computação ubíqua, tá? E computação em nuvem é aquela computação onde tem lá armazenado na nuvem o processamento, armazenamento ou coisas envolvendo computação dentro da internet, não depende de você, né? Não depende de uma máquina física dentro da sua casa. Apenas você tem que ter acesso a ela de alguma forma, mas o processamento fica lá na nuvem. Ou armazenamento. Tá, então tem essas gerações aí, essas coisas novas que estão surgindo no decorrer da história. Também temos os computadores quânticos, tá, pessoal? Eu já tinha mencionado nessa aula, mas os computadores quânticos estão bem no início ainda, podem trazer material relacionado à computação quântica. É bem interessante a gente discutir isso, se vocês quiserem. Tá. O professor Léo destacou alguns marcos na evolução dos computadores, tá? A história da evolução dos computadores digitais, né, modernos começa aqui, né, com o ENIAC, e esse aqui com a arquitetura do von Neumann, né, o IIS, onde passa a usar essa arquitetura para armazenar não só o dado, mas o próprio programa no computador. Aqui também tem outros marcos. Aqui é o primeiro computador de uso geral de 8 bits em um chip. Esse outro IBM PC, cadê? Ele deu início à era moderna com os computadores pessoais, Personal Computer, por isso PC. E o Lisa, né, o primeiro computador pessoal com uma interface gráfica, olha que lindo aqui. É o lá esqueci o nome, de Steve Jobs, né, nessa história aí, envolvido também com a Apple. Ok? E finalizamos por aqui, pessoal. Desculpem aí o vídeo bem extenso, mas é que a história do computador não termina nunca, né? E teve vários fatos relevantes. Não entrei em muitos detalhes aí, mas fica o link lá da história da computação para que vocês saibam mais detalhes. Vou parar por aqui para não me alongar tanto. Valeu, e estamos ali na aula síncrona depois para interagirmos. Obrigado.